horas. E hoje a gente também vai falar sobre essa temática aqui no Mural da Manhã. Então, pegue seu café, sua água, seu chá e nos acompanhem aqui junto com os nossos entrevistados, Enéas da Rosa, Cíntia Pinto da Luz e Brasílio Priprá, que está sem a sua câmera. Brasílio, se você estiver me ouvindo e puder ligar a sua câmera para que a gente possa te ver. O Brasílio Priprá é do povo Choclen, de Santa Catarina. Muito bem-vindo, Brasílio, ao Mural da Manhã. Obrigado. O Enéas, que está aqui presente também, o Enéas da Rosa, secretário executivo da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil, que organiza esse relatório, e a Cíntia Pinto da Luz, que é do Centro de Direitos Humanos Maria da Graça Braz. Muito bem-vinda, Cíntia e Enéas. Bem-vinda, Sofia. Bem-vindos a todos nós, né? Para a gente é sempre um prazer estar aqui, sabes disso, o pessoal do Desacato sabe, né? A gente acompanha com muito carinho e com muita atenção tudo que vocês publicam, porque está sempre ligado a direitos humanos e a nossa luta do dia a dia. Uhum. Gente, bom dia, Sofia. Desculpa. Bem, aí também quero dar um bom dia aqui à Sofia, à Cíntia, ao Brasílio, companheiros e companheiras de luta, e agradecer aqui, né, também ao Portal Desacato por essa oportunidade. Vocês, a gente tem acompanhado vocês como portal, e é um portal que também traz informações e notícias importantes nessa perspectiva aí na temática de direitos humanos, e inclusive nestes dois casos, que são casos efetivamente no estado de Santa Catarina, né, caso envolvendo o povo Choclen e também a situação de violência policial contra juventudes pobres, pretas na periferia, né, que a gente acompanha aí também junto com o Cíntia, com o Centro de Direitos Humanos de Joinville, os parceiros e companheiros todos, e também com a comunidade Choclen. Quero muito agradecer a Manuela, que é jornalista e foi responsável por todo o contato aqui com vocês. Então, muito obrigada, Manuela, se você estiver aqui assistindo. Mas se não, fica aqui gravado o meu agradecimento à Manuela. Gente, audiência, nós vamos falar hoje sobre o relatório de violações dos direitos humanos no Brasil, denúncias e também recomendações. Esse relatório reúne uma análise profunda da situação dos direitos humanos no nosso país e documenta 6 casos de violações cometidas contra comunidades tradicionais, indígenas, urbanas e periféricas. Os 6 casos são das comunidades quilombolas e pesqueiras da Ilha da Maré, na Bahia, a comunidade rural de Taquaril dos Fialhos, na Bahia também, os povos indígenas e rurais do Rio Formoso, em Tocantins, o povo Laclanô-Choclen e a terra indígena Ibirama-Laclanô, em Santa Catarina, jovens vítimas de violência policial, também em Santa Catarina, e comunidades urbanas do 4º Distrito, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É um relatório que tem a organização da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil, coordenação do Movimento Nacional de Direitos Humanos, o processo de articulação e diálogo para a cooperação internacional no Brasil, o Fórum Ecumênico ACT Brasil, e também conta com participação de mais de 100 organizações, coletivos e movimentos sociais. Uma coisa que eu achei muito interessante no relatório, gente, é a sua introdução, que mostra que a principal questão que inviabiliza os direitos humanos, impede a sua efetivação no nosso país, está ligada com a concentração de renda e está ligada com a desigualdade social no nosso país. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso antes de a gente adentrar nas temáticas, né, principalmente nesses 6 casos emblemáticos de violação dos direitos humanos, para a gente entender onde estão as origens tanto das denúncias como das situações de violações dos direitos humanos no nosso país. Enéas, se tu puder começar com isso? Então, obrigado. Acho que é importante também, para introduzir aqui a nossa conversa, embora a Sofia já tenha apresentado aqui brevemente o que é a articulação e também quem coordena a articulação, que são essas 3 redes, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, o PAD, o FEACT Brasil, né?
Acho que é importante dizer que a Articulação para o Monitoramento de Direitos Humanos, ela atua com esse processo de construção de relatórios sobre a situação dos direitos humanos no Brasil já desde 2005, 2006. Aí inicia sua trajetória, então de lá para cá são muitos relatórios que a gente construiu, né? Mas historicamente a gente sempre construiu relatórios mais a partir de análises de dados, de informações, de documentos oficiais, inclusive, sobre como o Estado brasileiro lida com o tema de direitos humanos, como enfrenta as mazelas históricas que são recorrentes e permanentes no nosso país, e isso tem um diálogo direto com o tema da desigualdade, né, que a gente está introduzindo aqui. E nestes 2 últimos relatórios é que nós tomamos uma decisão, sobretudo a partir da pandemia para cá, porque a pandemia nos impediu de circularmos, né, com maior liberdade, né, e isso impediu que a gente fosse aos territórios e aos diferentes espaços de atuação, e aí a gente decidiu documentar casos concretos onde se manifestam violações de direitos humanos pelo Brasil afora. Naquela oportunidade, a gente focou muito no tema de comunidades que já tinham seus direitos violados ou seus direitos não garantidos efetivamente, e que com a pandemia este impacto se ampliava ainda mais. A pandemia trazia ainda para estas comunidades uma situação de violência e de violações ainda maiores. Então, nós documentamos naquela oportunidade 17 casos, e aí, de fato, bem espraiado pelo Brasil afora, né? E desses 17 casos que a gente documentou naquele documento que lançamos no relatório em 2021, a gente, então, tomou uma decisão de continuar fazendo o segmento de violações de direitos humanos a partir de casos específicos e mantivemos daqueles 17, 5 desses casos, né? Então, 5 dos casos que estão documentados nesse relatório, né, eles fazem parte daqueles 17 que a gente tinha documentado com uma análise, uma leitura mais na perspectiva dos impactos da Covid sobre esses territórios, e a gente decidiu ampliar e aprofundar o processo de análise de segmento desses casos. O caso Choclen, né, que está aqui da comunidade Choclen em Santa Catarina, é o caso novo que entrou no nosso relatório, ele não tinha sido documentado lá. Então, Brasília está aqui conosco representando as comunidades aí de Santa Catarina. Então, esse é um caso novo que entrou aí num diálogo que a gente estabeleceu com o Comim, com a Fundação Luterana de Diaconia, com a PIB, com o CIMI e com as comunidades no entorno do segmento dessa situação que também se arrasta há muitos anos. Então, brevemente, essa introdução, e aí entro no tema. Sim, eu acho que esse tema que tu introduz, Sofia, e que está na primeira parte do nosso relatório, né, antes da gente entrar nos casos especificamente, a gente contou aí com a contribuição do Paulo Carbonari, puxando uma análise para nós. Nós trabalhamos sempre com o tripé na análise quando a gente vai trabalhar direitos humanos. Não tem como você trabalhar direitos humanos sem você levar em consideração de que direitos humanos só acontecem num Estado democrático de direito, portanto, uma análise sobre a situação da democracia no país, né? E tem uma relação direta também com as capacidades que o Estado tem de garantir efetivamente para as pessoas, para seus cidadãos, para as comunidades, o acesso a um desenvolvimento, a uma vida digna de qualidade. Então, a gente trabalha sempre com o tripé direitos humanos, democracia e desenvolvimento. E nessa primeira parte do relatório, né, para a gente ir refletindo, para a gente ir dialogando sobre o tema, então abordou-se efetivamente esses 3 temas, né? O tema da agenda dos direitos humanos como uma agenda permanente, histórica, necessária de ser efetivamente tratada e enfrentada no nosso país. O nosso país é um país com um histórico de desigualdade muito grande, de acúmulo muito grande de riqueza em poucas mãos e uma dificuldade de efetivamente fazer com que as políticas básicas, fundamentais, atinjam uma parcela enorme da sociedade. Então, esse tema do enfrentamento da desigualdade para a garantia efetiva de direitos humanos, com certeza é um tema essencial e fundamental para que a gente possa garantir direitos humanos para as comunidades, né, e para todas as pessoas. E aqui talvez seja importante a gente também fazer uma menção bem breve, aí já abro também aqui para que Cíntia e Brasília também possam trazer algum elemento nessa perspectiva, é dizer que nós vivemos recentemente no país
um período muito macabro, né, do ponto de vista da agenda de direitos humanos, né, um governo recente, né, um governo que acha que direitos humanos efetivamente direitos para algumas pessoas da sociedade apenas, né, e que quem defende direitos humanos defende direitos para bandidos, né, e efetivamente não estamos falando disso. Estamos falando de direitos que estão na nossa base constitucional, que estão nos acordos e nos compromissos que o Estado brasileiro tem assumido em nível internacional, né, nos mecanismos internacionais de direitos humanos, que é garantir uma vida digna, efetivamente, para todas as pessoas, nos direitos básicos, fundamentais, saúde, educação, acesso à alimentação, né, acesso à segurança pública de qualidade, né, e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas, né, que serão efetivamente punidas na sociedade por alguma razão ou por algum motivo da quebra do contrato, que a gente fala na dinâmica na relação com o Estado de Direito, tenham acesso à justiça, né? E sejam punidas conforme aquilo que está instituído na nossa Constituição e nas nossas leis, né? E não a revelia ou com esse discurso de que quem defende direitos humanos defende bandido. Não, nós defendemos a nossa Constituição. Isso, né, ao final, porque depois eu vou querer voltar a essa temática da disputa pelos direitos humanos, né? A disputa tanto por parte da extrema-direita, quanto também uma visão muito liberal, né, dos direitos humanos. Vamos debater isso em seguida. Mas antes, Brasília, eu gostaria de te ouvir, porque a usurpação dos direitos humanos dos povos indígenas tem sido constante desde a invasão europeia no nosso país. E ela segue. Eu queria que você explicasse como ela segue e o que está presente nesse relatório em relação à população Laclanô, na terra indígena de Ibirama-Laclanô, aqui em Santa Catarina. Bom dia, eu sou Brasílio Priprá, sou do povo Xoclen. Agradeço o convite. Os direitos humanos, eu gosto de pegar algumas coisas lá de trás. Primeiro, o povo Xoclen, falando do povo Xoclen, Vale do Itajaí, nós, em 4 de agosto de 1904, mata-se 244 indígenas, crianças, mulheres. Então, isso é uma situação. Em 24 de agosto de 1954, mata Brasílio Priprá por reclamar dos seus direitos para o seu povo na terra Laclanô. E em 75, junho de 75, aí eu vi essa situação, policiais batendo, pessoa muito frágil, que era ainda Vaipão, Vaijangó, João Paté, Candapaté, bateram neles assim, ó, sem mais, sem menos, assim, na estrada, pegaram os 12 policiais, bateram neles até cair no chão. Então, isso é uma coisa que eu vi. Então, é uma tristeza, quando fala de direitos humanos, deveria ter os direitos humanos. Então, fala do Laclanô. E aí, os direitos, aí vem agora o direito a não demarcar terras indígenas, terras originárias, tradicionais do povo Xoclen, documentada. Então, isso é uma falta de respeito, isso não tem respeito aos direitos do cidadão, do povo indígena Xoclen. Não vou falar de outras situações, conheço também, mas vou falar do povo Xoclen. Então, essa é uma das coisas que preocupa. Aí, quando você fala da barragem, depois vai fazer 50 anos, agora dia 5 de junho de 75 foi criado, vai fazer 50 anos agora. E aí os direitos não são respeitados. A CO 1100, que está no Supremo Tribunal Federal, vai fazer 27 anos e não sai do papel. Então, assim, precisa, eu acho, nos direitos dos povos indígenas, precisa ser respeitado. São povos originários, povos tradicionais, que dão o seu sangue para manter esse país, tudo. Eu me emociono, porque eu vi as coisas. Difícil você... É claro que ler um papel também traz uma tristeza, mas eu vi, muitas vezes, a polícia bater em gente que, às vezes, não deveria acontecer. Então, os direitos humanos no país, ele precisa se modificar, realmente, porque direitos humanos não é defender bandido. Eu acho que quem comete crime tem que pagar, dentro da lei, para isso, a legislação é feita para isso. Agora, quando fala de comunidade indígena,
os direitos humanos, infelizmente, não são respeitados. Nem os povos Xoclen, nem os povos indígenas no Brasil. Então, nós precisamos, assim, encontrar um caminho para que esses direitos sejam respeitados, né? E o povo Xoclen, aí está aí hoje, tem uma barragem, quando chove, sempre os povos indígenas, o povo Xoclen, fazendo com que a sociedade tenha direito e eles não têm. Nós não somos contra a sociedade. O direito de fazer uma barragem é um direito da sociedade, de defender o patrimônio deles, mas o nosso direito também deverá ser respeitado. Aí, quando você pede demarcação de terra, uma terra documentada do dia 3 de abril de 1926, assinado por Bucão Viana, hoje está no Supremo Tribunal Federal, o próprio governador é contra. É contra. Então, assim, tem como respeitar a sociedade e respeitar os direitos dos povos indígenas. Então, hoje, por exemplo, quando fala de demarcação de terra indígena no país, se coloca que os povos indígenas querem roubar a terra dos outros, invadir. Não, nós não precisamos invadir, porque o Brasil sempre foi nosso, e depois tem uma legislação 1775, também que dá todo o direito à regulamentação de demarcação dessas terras. Então, nós precisamos usar os direitos humanos para, sim, ter direitos humanos mesmo. Agora, dessa forma, eu me preocupo, né? Eu tenho filhos, tenho neto, não gostaria que isso fosse assim para frente. Gostaria que fosse tudo mudado. Os direitos de tantos povos indígenas da sociedade fossem respeitados pelos governantes. Obrigado. Muito obrigada, Brasílio. O Brasílio falou sobre a violência policial também, né? E sobre exigências que são mínimas. Cíntia, eu queria te ouvir sobre a questão da violência policial nas periferias de Santa Catarina, algo que, além de acontecer, é muito invisibilizado. Então, a importância disso está nesse relatório. A gente escuta muito sobre violência policial nas favelas do Rio de Janeiro, mas aqui em Santa Catarina é algo muito presente. A gente teve, no último mês, inclusive, assassinatos de jovens aqui nas periferias de Florianópolis. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É isso, né, Sofia? A temática ela é de alto nível de gravidade, de letalidade e de injustiça, né, com as populações, as minorias, pautada numa política de Estado que traz aquele cunho que o Enéas já falava, né, que é essa polarização ideológica e principalmente essa coisa com direitos humanos, né, querendo demonizar, marginalizar aqueles que tratam e que lutam por direitos humanos. A fala do Brasil, de fato, é uma fala que vem do fundo de coração, é uma luta que parece não ter fim em Santa Catarina. A companheira Erli, o Nasser, acompanham isso de perto no Conselho Estadual de Direitos Humanos, né? É uma pauta permanente da gente e os avanços são muito poucos, né? E aí o Brasil já junta aí com a questão da violência policial em Santa Catarina e com a invisibilidade, e não só a invisibilidade, o alto nível de impunidade acerca desses crimes. O relatório, essa nossa segunda experiência com o monitoramento de direitos humanos, com a equipe que o Enéas coordena, é um trabalho em Santa Catarina, do Movimento Nacional de Direitos Humanos de Santa Catarina, de uma série de entidades que trabalham essa questão em todo o Estado, e que é coordenado pelo Centro de Direitos Humanos de Joinville, é uma experiência que consolida aquilo que nós vimos na pandemia, alto nível de letalidade nas periferias de Florianópolis, e que continua agora. Então, nosso objetivo era exatamente esse, mostrar que o modus operandi, especialmente da Polícia Militar, ele é um só. Ele age com violência e executa jovens, homens, negros, pobres, nas periferias do Estado, em especial em Florianópolis e Itajaí, que trouxeram os mais altos índices de mortes em decorrência da intervenção policial, né? Isso demonstra que não são casos isolados, Cíntia? Com certeza absoluta. Os dois relatórios trazem nomes, dados,
coletados nos autos dos inquéritos policiais, coletados nas ações criminais, coletados na mídia formal e na mídia independente, e apontam que sim, há uma permissão para matar nas periferias da cidade. E há uma combinação para isso acontecer. Não é uma coisa que escapa aqui por falta de prova ou acolá por falta de perícia técnica. Escapa exatamente por esses motivos. Mas há uma combinação entre corregedorias, ouvidorias de polícias, do governo do Estado, da hoje SEJURE, que é a atual Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social. Há uma combinação tácita entre o Ministério Público e o Judiciário para que isso aconteça. De todos os casos que nós examinamos no relatório de 2022 e no relatório de 2025, coletados em 2024, fica claro que ninguém respondeu pela morte de nenhum jovem adolescente de 12 a 18 ou a 28 anos, ocorrida durante a intervenção policial nos morros das periferias de Florianópolis. Então, retornando um pouquinho naquilo que tu colocavas inicialmente, Sofia, com relação a que sociedade é essa que a gente vive, né? Não há um projeto de país para essa juventude, não há uma perspectiva de vida para essa juventude, né? Não há inclusão num projeto em nível nacional de país, ou até mesmo hoje no plano mundial, para onde que a gente caminha com essa perspectiva violadora de direitos humanos, com esse contexto violador de direitos humanos, e aonde a gente vai chegar com tudo isso, né? Porque, evidentemente, essa violência e essa impunidade que a gente coletou nos relatórios, inclusive com o apoio técnico da advogada popular Luzia Cabreira, que esteve no lançamento nacional, companheira extremamente valiosa, né, principalmente nessa temática, a gente vê que nada está mudando. Pelo contrário, né? Hoje, com o governo do Estado que nós temos, há um aval para essa situação e que acontece muito diferente daquilo que a propaganda coloca sobre a segurança pública em Santa Catarina. Muito obrigada, Cíntia. Enéas, eu gostaria que você explicasse como que é feito um relatório como esse, como que se reúnem todos esses dados e por que a escolha desses 6 casos, porque como você falou, tem muitos mais que esse, né? Como que vocês fizeram essa seleção para que esses 6 casos estivessem no relatório? Então, Sofia, obrigado. Acho bem importante esse dado, esse elemento, e conforme a gente, inclusive na própria apresentação, a gente tem uma compreensão de que o relatório, efetivamente, ele não é um fim, né? Ele não tem um valor em si mesmo, ele é um processo de caminhada. Então, a gente não está fechando efetivamente aqui um ciclo, né? Mas ele é resultado de um ciclo de diálogos ao longo desses últimos 3 anos, com as várias organizações e redes que estão envolvidas no segmento. Em nível nacional, as redes que coordenam a articulação, mas em nível local dos territórios, com as várias organizações que fazem parte, né, desta roda de parceiros que efetivamente faz o segmento dos casos, né? Então, a gente vai a Santa Catarina, a gente tem o Centro de Direitos Humanos, a gente tem um núcleo de pesquisa da UFSC, a gente tem uma série de organizações, e em cada caso a gente tem uma série de parceiros e organizações que, né, vêm desenvolvendo ações já há mais de 2 anos, ações de formação, ações de incidência, de audiências públicas, de diálogo, de visita ao território, de comunicação, de visibilidade sobre as situações de violação, de denúncia em nível nacional e em nível internacional. A articulação é uma rede de organizações e de parceiros que atua também no cenário internacional e entende que, para além
da gente fazer pressão e incidência junto ao Estado brasileiro e às instâncias responsáveis pela garantia dos direitos, é importante que a gente também pressione os organismos internacionais de forma com que esses organismos internacionais pressionem o Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro reconheça que há violações e tome atitudes e desenvolva ações para efetivamente resolver esse problema. Então, este relatório ele é resultado de um processo que vem sendo construído com esses parceiros ao longo desses 2 anos e pouco, né? Com as suas dinâmicas próprias, envolvendo essas várias atividades, né? E nós optamos por estes casos, esses 5 que a gente já tinha definido antes, que é Ilha de Maré e Taquaril, na Bahia, que é Bacia do Rio Formoso, no Tocantins, que é periferia de Florianópolis, que depois a gente estendeu um pouquinho esse debate no nível de Santa Catarina no tema da violência policial. Aqui em Porto Alegre, num território que se chama o 4º Distrito de Porto Alegre, que é um processo em que há uma expansão imobiliária, especulação imobiliária muito forte, uma zona de muita pobreza, né? E aí incluindo também Laclanho, Choclen, Santa Catarina como parceiro. Por quê? Porque são temas estratégicos. Há muitos outros temas estratégicos, há muitos outros casos que podem ser tratados, mas são temas estratégicos no contexto que a gente vive, e nós também optamos em fazer segmento de casos ali naqueles lugares onde a gente entende que a gente tem organizações parceiras que possam apoiar o processo. Porque você pode ter intenção de documentar um caso, uma situação de violência, de violação, mas você não tem muitos parceiros que se articulam naquele território, naquele espaço, e isso traz uma dificuldade para você desenvolver tanto uma ação cotidiana de segmento, de escuta, de busca de informações, como você também produzir ações de pressão, de incidência. Então, alguns critérios que a gente estabelece para documentar os casos, leva-se em consideração a temática como uma temática que seja importante para abordar no contexto que a gente vive, mas também um pouco essa capacidade que a gente venha a ter de construir um processo com várias ações em diferentes perspectivas, junto com parceiros e dialogando com parceiros que também atuam nessa região e, sobretudo, né, também de forma muito direta quando envolve sujeitos, lideranças que estão implicadas e que convivem naquele território também, que é o território abordado no relatório. Então, se leva muito em consideração, efetivamente, também estes aspectos para a gente poder produzir um relatório que seja um relatório que também possa trazer a realidade e que possa, a partir dele, por isso a gente colocou, inclusive, o nome que ele é um relatório de direitos humanos, que traz denúncias de violações, mas que também traz recomendações. Esse relatório, ao final de cada caso, traz recomendações de forma muito direcionada, de forma muito concreta, de forma muito objetiva, sobretudo ao Poder Executivo nas diferentes instâncias, em instância federal, em instância estadual, em instância municipal, no sentido de mostrar a denúncia e cobrar efetivamente do Estado que o Estado garanta, né, os direitos destes grupos e destes coletivos que estão sendo violados, e se estão sendo violados precisam ser antes respeitados, reparados e garantidos com políticas efetivas, né, para que esses direitos se concretizem na vida das pessoas. Uhum. Brasílio, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o que está acontecendo e vivendo a comunidade Laclanochoclen com a construção dessa barragem. Uma barragem que foi, né, planejada pelo governo da ditadura militar e que confinou em 14 mil hectares a população indígena que vive no local, entre uma barragem, entre a exploração madeireira e o cultivo de plantação de fumo. O que isso tem ocasionado na comunidade em relação à vida dessas pessoas, à poluição dos rios no local? E o que aparece no relatório de exigências, então, e resoluções, e que o Enéas falou, né, que todos os casos trazem, então, uma sugestão, né, de resolução. Qual a resolução para o caso da comunidade indígena Laclanochoclen? Na verdade, são vários fatores, né? O primeiro que está aí no
escrito já aí, mas assim, ó, o povo Choclen, depois que fez essa barragem, eu sempre gosto de lembrar, 5 de junho de 75, ela só teve prejuízo, né? Ela só teve prejuízo. Por que ela só teve prejuízo? Ela, primeiro, as terras eram de 37.108 hectares. Quando em 52, o governo do estado e o governo federal vendem essas terras para os agricultores. E aí ficam só com 14.156 hectares. Em 75, eles fazem uma barragem de contenção de cheia que comporta 356 milhões de metros cúbicos para defender a sociedade ali do Vale do Itajaí. Até aí, justamente, isso aí acontece. E eu acho que a sociedade tem direito. Agora, o respeito que não se tem aos direitos do povo indígena, então ficou 14.156 hectares, dentro desses 56 de 14.156 hectares, aí fizeram a barragem. A barragem, a maior parte de terra que era agricultável, que era muito pequeno, porque são cânions dos dois lados, e esses 14 mil são 85% mata atlântica, que não tem como desvastar. Então, o que aconteceu com o povo Choclen? Ficaram um pedacinho só, que era agricultável, que era de 1.000 e poucos hectares. A barragem hoje é a bacia da barragem, e aí, gradativamente, vai destruindo tudo. O rio está só o esqueleto. Para quem conheceu esse rio há 40, 50 anos atrás, destruiu, acabou com o peixe, acabou com o rio. Hoje não deixa atender o povo Choclen na área de saúde, na área de educação. Por quê? As estradas que eram para ser bem feitas na margem da barragem, para naturalmente, se fosse o povo Choclen ou não, mas que pudesse sair, trabalhar, voltar, sem se preocupar com a barragem cheia. Que o papel da barragem a gente sabe que é encher quando precisa. Então, isso está sendo feito. E agora o prejuízo da educação, o prejuízo da saúde, as pessoas que trabalham fora nas empresas, quando chove, que tampa todas as estradas, perde os empregos, fica aí 10 dias, 15 dias, a empresa demite todo mundo, o pessoal fica sem emprego. Então, assim, vem trazendo várias coisas, aí o cheiro dentro do rio, as doenças que está se trazendo, a gente vem identificando que o câncer, como você falou, é a verdade, sobre plantação de fumo, que vem tudo dentro do rio, né? Vem acabando com os peixes. Hoje os peixes, até alguns peixes já aparecem assim, com deficiência já, né? Que a gente sabe que é do veneno, mas é um alimento que é original do povo indígena, não só do povo Choclen. Então, assim, isso só vem trazendo prejuízo e lá no fundo traz prejuízo também para a sociedade, porque todo esse veneno que vai dentro do rio ali, a sociedade aqui embaixo toma. Então, assim, toma essa água. Então são vários fatores. Então, assim, se você olhar no geral, o povo Choclen, ele vem sendo, tentando eliminar o povo Choclen, mas graças a Deus, nós chegamos uma vez a 36 famílias, hoje nós estamos com 600 famílias já, então assim vem crescendo bastante. Mas não é fácil, eu acho que se precisa respeitar o direito do povo Choclen e do povo indígena. Às vezes, você me desculpa que quando eu falo povo indígena, eu gosto de falar de todos, embora a discussão é sobre o povo Choclen. Mas eu vejo tanto, conheço o país, os 4 cantos do país, eu vejo o que acontece no país inteiro, esse desrespeito. Aí, quando se fala de direitos humanos, nós precisamos mudar, não sei se é o nome, mas eu acho que precisa mudar a forma de respeitar o direito dos povos indígenas. Então, o Laclanão Choclen tem essa grande dificuldade, e aí a própria justiça, a própria política, trabalha sempre contra o povo indígena e o povo Choclen, que é no país inteiro. Então, é lamentável isso precisava ter outra forma de agir para que também, se você não respeita os direitos dos povos indígenas, você também deixa de respeitar o direito da sociedade brasileira. Porque nós somos todos brasileiros e merecemos respeito de toda forma. Obrigado. Brasília, uma última pergunta em relação a esse caso. A população foi ouvida? Participou de algum debate? Foi escutada para a construção dessa barragem? Não. Era na época dos militares, né? Ela foi feita a toque de caixa. Eu lembro muito bem, quando o rio subiu, era um sábado,
E aí subiu, quem não quis morrer teve que correr para o mato, subir os morros para não morrer. Não foi avisado ninguém, nem o dia que foi fechado a primeira vez, eu lembro como fosse hoje, né? Então, assim, não foi, o desrespeito foi total, né? Não tem nada que chamar ou conversar, avisaram, não foi feito nada disso. Cíntia, o desrespeito foi total, e a impunidade, ela segue. Eu queria te perguntar sobre isso, porque tem as recomendações no relatório, tem o movimento das organizações, do movimento indígena, das organizações dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, mas como coloca a Lio aqui, num caso que aconteceu com ela de ataque de um bolsonarista em Blumenau, não há lei, eles fazem o que querem. O que fazer frente a isso, né? Quando a gente vê que, na grande parte dos casos, como você falou da violência policial, nada acontece. Ninguém é criminalizado por isso. O que fazer? De fato, esse contexto traz uma desesperança e uma sensação de injustiça muito grande para quem passa por essas situações, né? É muito difícil a gente convencer alguém que vivenciou a morte de um filho adolescente, de um companheiro, né? ou qualquer outra pessoa, qualquer outro familiar, que ele se veja num contexto onde ele sabe que vai haver justiça. Então, essa sensação é uma coisa que permeia toda a sociedade brasileira, e aqui não é diferente. A gente ouviu muito nas rodas de conversa do Instituto de Memória e Direitos Humanos da UFSC, a professora Juliana, ela é parte do monitoramento, é parte desse relatório, e elas fizeram um trabalho ouvindo as testemunhas de crime, as vítimas de crime na periferia. E a voz é uma só, né? O sentimento de dor, de injustiça, de violência e a falta de reparação desses danos, sejam eles morais, materiais, que simplesmente não acontece. E não vamos adentrar nesse aspecto, mas é claro que resquícios de como a gente tratou a ditadura militar no Brasil, de como a gente tratou o processo de transição no Brasil, que de fato não aconteceu, anistiando criminosos e deixando essa marca no povo brasileiro, e que hoje, principalmente a polícia militar, reverbera, né, em todos os lugares, não só em Santa Catarina, né? Então, diante disso, o que a gente pede? Pede principalmente a reabertura dos casos, que se volte a investigar casos omissos, casos que foram arquivados por falta de provas, por falta de elementos, mas que as autoridades se debrucem sobre essas denúncias de fato, procurando avaliar se isso realmente acontece da forma que a gente denuncia ou não, para que se alcance a justiça. E para isso é necessário que haja a punição dos responsáveis. Sem a punição, nós não temos como resolver essa questão, porque o policial militar que se acha no direito de executar um jovem, de plantar uma arma no local do crime, de impedir que o SAMU suba ao morro para atender aquele adolescente no chão, ainda vivo, e que vai morrer por omissão de socorro, né? O agente público que se presta a esse tipo de papel, ele não pode compor os quadros dos servidores públicos do Estado. Ele tem que ser separado, ele tem que ser retirado, investigado e punido. E é isso que a gente pede. Os resultados do relatório, eles vão para a Polícia Militar, para a Corregedoria da Polícia Militar, para as ouvidorias, para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para o Ministério Público, para a Assembleia Legislativa do Estado, onde já fizemos audiência pública no relatório anterior, pedindo uma CPI para esses casos. Infelizmente, fomos até agora solenemente ignorados. E também para o governo do Estado e também para a Polícia Científica, porque a Polícia Científica é um elemento-chave.
E por isso se defende a autonomia da polícia científica. É um elemento chave, porque se a polícia não sobe na cena do crime e não consegue avaliar tecnicamente aquele local, evidentemente que há um acobertamento do violador, do agressor, daquele agente que é um criminoso quando faz a intervenção no morro, na periferia, ou até mesmo nas ruas, no centro de Florianópolis. Carnaval em Florianópolis foi um exemplo de como tanto a Guarda Municipal quanto a Polícia Militar tratam as pessoas, né? E aí atinge todo mundo. Os relatos do Brasília são, se formos ali contar as inúmeras vezes que a Polícia Militar fez um desserviço contra os povos indígenas em Santa Catarina, a gente vai ver que a regra não é exceção, né? Então, a gente espera, e aí a tua pergunta, né, Sofia, o que fazer com isso, né? Como é que a gente pode reagir? E a reação é a denúncia. Contra a violação de direitos humanos não há outra forma de defesa que não a denúncia, que não a gente ir para os jornais, ir para as ruas, procurar as entidades de defesa de direitos humanos, procurar fazer essa denúncia de forma prática, consistente e, é claro, sempre necessariamente amparado por um apoio técnico responsável de alguma entidade que tenha credibilidade e visibilidade, ou do próprio Ministério Público, né, para estar levando isso adiante. É fácil? Claro que não é. Mas para mudar essa sociedade, nós só vamos, acredito, mudá-la no enfrentamento. Não haverá outro jeito, nas ruas, né? Com as nossas bandeiras, com as nossas pautas, e expondo, sim, a forma como a gente sofre, como a gente é vítima e como a gente é criminalizado por defender uma sociedade justa, sem desigualdade social e onde todos tenham direitos, né? Exatamente. No dia que for fácil, a gente não vai precisar mais lutar. Cíntia, é extremamente importante o que você fala, porque por mais que seja a regra, a impunidade, nós temos, se não tivessem essas denúncias, se não tivessem a pressão popular, a gente não teria, por exemplo, algo que eu achei muito interessante aqui no monitor, da organização, né, que faz o relatório, desculpa aqui, o monitoramento dos direitos humanos no Brasil, traz aqui um exemplo no podcast de vocês da condenação pelo crime de genocídio pela justiça brasileira do massacre do Hashimu. E é a primeira condenação de crime de genocídio pela justiça brasileira. O massacre aconteceu com indígenas Yanomami e os garimpeiros foram condenados. Então, se não fosse o trabalho de vocês, dos direitos humanos, de revelar esses casos, de denunciar, de tornar público e de poder fazer pressão, uma vez que se saibam desses casos, a gente não teria nenhum exemplo como esse de condenação. Antes de a gente retornar com a entrevista, eu vou fazer um breve intervalo para trazer aqui os nossos apoiadores culturais do Portal Desacato e a gente já retoma com a entrevista. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindisaúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438.
Quero agradecer muito os nossos apoiadores culturais, responsáveis por a gente conseguir realizar o nosso trabalho todos os dias, aqui de segunda a sexta-feira, na Manhã com Dignidade. Também a nossa programação noturna, a Noite Livre do Portal Desacato, todo o nosso trabalho nas redes sociais e também no nosso site desacato.info. Só assim a gente consegue nos manter já atuando há 17 anos. Esse ano, em agosto, a gente vai cumprir 18 anos de existência do Portal Desacato. Então, se você ainda não é um apoiador cultural, mas gostaria de estabelecer uma parceria com a gente, o nosso número vai aparecer aqui na tela, é o 48988077742, está aqui. Então, entre em contato com a gente, vamos estabelecer uma parceria entre o Portal Desacato e a sua entidade. Mas se você não está numa entidade e gostaria de apoiar o nosso trabalho, você pode se tornar um membro do nosso canal no YouTube. Entra lá no nosso canal, Portal Desacato. Nos segue, se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, e você pode contribuir de forma mensal. Uma outra forma de contribuição é sendo um leitor ou leitora amiga. No nosso site, desacato.info, tem todas as informações. São apoios que podem ser mensais ou anuais e vão desde R$10 por mês até valores mais altos. E, por último, você pode contribuir também através do nosso Pix, que é desacato.contribua.pix@gmail.com, com qualquer valor, a qualquer momento. Se sobrar aí um dinheirinho no final do mês, você pode contribuir para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso trabalho e levar outra informação para cada vez mais pessoas. Vocês podem estar certos que a gente vai fazer um excelente uso do seu dinheiro para poder comunicar aquilo que a mídia hegemônica omite ou distorce. Então, nos sigam nas nossas redes sociais também, se você não puder contribuir financeiramente. Comentem, compartilhem com os amigos os nossos conteúdos. A gente está em todas as redes, está no Facebook, Instagram, X, TikTok, Threads, Blue Sky, tudo como @portal.desacato. É isso aí. Quero também divulgar que nós temos um sorteio. Todos aqueles que contribuem, deixa eu baixar aqui, todos aqueles que contribuem com a gente, seja através da campanha do Leitor ou Leitora Amiga, seja através do Pix ou sendo membro do nosso canal no YouTube, concorrem todas as segundas-feiras a um livro que nós sorteamos em parceria com a Editora Insular, uma editora aqui de Florianópolis, que tem um catálogo excelente de livros, e hoje no JTT nós já sorteamos um livro, então você pode ser o sortudo ou sortuda de ser sorteado e receber um livro na sua casa. A gente envia pelos correios em qualquer lugar do país e do mundo, então você não precisa estar no país para poder ser sorteado e receber na sua casa um livro. E a sorteada de hoje foi... Cleide Martim da Silva vai receber na sua casa Confissões de um Torturador, que se refere à última entrevista com o genocida, com o torturador Brilhante Ustra. Muito interessante esse livro, então, parabéns, Cleide, muito obrigada por apoiar o nosso trabalho. E agora vamos retornar com Enéia da Rosa, Cíntia Pinto da Luz, Brasílio Priprá, com a nossa entrevista. Enéas, no início a gente falou sobre a questão da disputa dos direitos humanos no nosso país. A gente viu diversas falas do ex-presidente Bolsonaro, né, colocando que direitos humanos é coisa para ladrão, diminuindo o trabalho dos direitos humanos, não contribuindo de forma financeira com as organizações de direitos humanos, tentando realmente destruí-las. Eu queria te perguntar sobre essa disputa e também sobre a perspectiva de direitos humanos que vocês defendem. Elas estão aliadas a movimentos emancipatórios? Estão aliadas ao combate à desigualdade social? Qual é essa perspectiva de direitos humanos que vocês defendem
e que trazem nesse relatório de violação dos direitos humanos no nosso país. Obrigado, Sofia, pela pergunta. Eu vou tentar não ser tão longo aqui, porque o nosso tempo também avança rapidamente, né? E acho que uma coisa que é bem importante a gente ter presente é isso que a gente comentou no início. A gente viveu um período muito difícil, recente agora no governo anterior, um governo que, por vezes, negava, né, a ideia de direitos humanos, mas quando parecia conveniente, tentava se apropriar da agenda de direitos humanos, distorcendo o discurso, numa perspectiva seletivista. Direitos humanos, sim, mas para alguns humanos, né? Essa ideia seletivista de direitos humanos, efetivamente. Então, acho que e se aliou, inclusive, no cenário internacional, por conta de interesses, a pautas horrorosas, né? Com países ditadores, né? Com países com postura totalmente alheios e contrários, né? A agenda e a pauta de gênero, né? A direitos sexuais e reprodutivos, né? Se aliou com o que há de mais conservador e retrógrado em cenário internacional. Com o novo governo, a gente virou essa chave. Uma chave, digamos, de uma compreensão de que direitos humanos significa tratar de direitos para todos os cidadãos e cidadãs. As pessoas não se dão conta que quando a gente fala em direitos humanos, eu estou falando do direito ao acesso a um transporte público de qualidade, que ao sair da minha casa, eu tenho a segurança para mim poder chegar até a parada onde eu vou pegar um ônibus, né? Portanto, tendo segurança pública de qualidade, etc. Ali eu vou pegar um transporte público de qualidade, né, para ir até meu trabalho, eu vou chegar no meu trabalho, vou ter uma situação de trabalho decente, etc. Ou seja, quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando disso, da cotidianidade de cada sujeito, de cada indivíduo, de cada cidadão, de cada cidadã. Então, esse princípio é um princípio fundamental e é essa ideia de direitos humanos com a qual a gente trabalha. É isso que orienta. Direitos humanos não é uma coisa descolada da nossa realidade, ela está no nosso dia a dia, no jeito que a gente produz e reproduz efetivamente a nossa vida. Então, essa ideia, né, é a ideia de direitos humanos com a qual a gente trabalha. E esse processo de disputa, ele é um processo que está na sociedade, né, está muito estimulado, sobretudo, do período da ditadura para cá, que não resolveu essa questão e essa tensão na sociedade, né? E as agendas conservadoras, as agendas retrógradas, elas estão aí, com mais força em determinado momento, em menos força em determinado momento, e nesse último período afloraram e estão muito fortes na nossa sociedade, né? Então, efetivamente, a gente tem essa disputa colocada, é preciso entendê-la para poder enfrentá-la. Se a gente não entende, a gente não tem como enfrentá-la, né? E aí, é importante também, eu acho, fazer uma sinalização com um elemento que tu trazia, e já vou fechando aqui minha fala, que é o papel, efetivamente, das organizações dos movimentos sociais. O nosso papel, enquanto organizações, enquanto articulações, enquanto comunidades, lideranças, é um papel crítico, é um papel de exigência permanente sobre o Estado para que o Estado garanta os direitos dos seus cidadãos e das suas cidadãs. Portanto, se nós temos um governo agora, em nível federal, né, que tem uma compreensão nesse campo de direitos humanos que vai ao encontro daquilo que nós entendemos que seja direitos humanos, isso não significa que nós estamos totalmente satisfeitos com o que a gente tem. Nós entendemos que estamos com uma limitação muito grande do ponto de vista das ações e das políticas de direitos humanos no país. Porque os problemas que historicamente o país tem, nós continuamos tendo. É importante, sim, ter um posicionamento de governo, um posicionamento de Estado que entende, né, e respeita uma visão de direitos humanos cidadã, mas mais do que isso é necessário que isso se transforme em política pública, que isso se transforme em garantia de direitos no cotidiano das pessoas. E aí é importante dizer que a gente vai continuar cobrando, vai continuar pressionando, porque a situação, conforme esses casos relatos, e eles são só um espelho de muitos outros casos e muitas outras situações que acontecem por esse Brasil afora, mostram que o Estado brasileiro precisa avançar efetivamente com força, né, com estrutura, com capacidade de enfrentar as mazelas históricas e garantir direitos humanos para a sua população.
Obrigada, Enéas. Brasílio, você individualmente sofreu um ataque aos direitos humanos, à tua comunidade, ao teu território. Eu queria que você falasse sobre, eu sei que são vários os aspectos, mas o que salta aos olhos como principal aspecto que impede os direitos humanos à população indígena hoje? Olha, eu falo com muita certeza, eu acho que os direitos humanos, o que a gente acha que a gente não está sendo respeitado, sim, é das nossas terras indígenas, terra tradicional, originárias, que o governo não demarca essas terras, nem federal, nem estadual, né? E aí a nossa grande preocupação é o Congresso e o Senado, que todo dia faz leis para atrapalhar o povo indígena no Brasil, e principalmente para acabar com as terras indígenas, mas lembrando que a sociedade também vai sofrer com isso. Então, esse é o nosso olhar, né, que, lamentavelmente, isso vem acontecendo todo momento. A demarcação, exatamente. Cíntia, gostaria que você trouxesse conclusões finais para a gente encerrar o nosso programa. O que mais você gostaria de falar, que acha que ainda não foi tratado aqui nessa entrevista? Acho que a gente teve aqui uma conversa muito qualificada, né? Trazer o Enéas foi uma coisa muito boa, porque o Enéas é uma pessoa que enxerga em nível nacional como que a gente está vivendo, que sistema que a gente está vivendo, né? Nessas diversas experiências que ele monitora, junto com toda a equipe, ele consegue ver que tudo é uma grande violação de direitos humanos em diversos segmentos, né? E o nosso papel, com certeza, é estar lutando para transformar isso. Acho que essa é a nossa perspectiva de luta, Sofia. A gente milita, a gente luta, a gente denuncia, a gente ocupa esses espaços porque a gente quer transformar essa sociedade. A gente quer uma outra sociedade. Na verdade, a gente quer combater o capitalismo enquanto ordem mundial, porque está mais do que provado que isso não serve mais para a gente. O capitalismo não atende mais nem às necessidades do meio ambiente, nem às necessidades das pessoas no mundo inteiro. Acredito que as guerras são o exemplo mais emblemático dos riscos que a gente sofre sob a égide do capitalismo, né? E falar em democracia, o Brasílio lembrou agora, o Congresso Nacional, eu acho que a gente também tem que começar a combater essa noção que a mídia formal e que as instituições nos querem passar de democracia, porque essa democracia não existe. Não existe para o Brasílio, não existe para mim, não existe para a Enéas, não existe para quem está nas periferias, para o povo indígena. Ela não existe, na verdade. Ela existe para uma pequena parte de pessoas que se adonam desse debate, que se autoproclamam democratas, mas que, na prática, trabalham, sim, para ferrar a maioria do povo brasileiro, né? E acho que é isso que a gente vai ter que trabalhar, porque os sinais são muito latentes, né? E é nessa perspectiva que a gente trabalha. Agora, para finalizar, nós estamos começando a trabalhar uma agenda no Estado para divulgação do nosso relatório estadual, em especial, das vozes que a gente ouviu em Santa Catarina, e vamos aí estar fazendo audiências públicas, investindo na divulgação dos resultados do relatório, solicitando audiências com as autoridades que têm a capacidade de mudar isso, para que a gente pode não... Teu áudio, Cíntia. Eu acho que ele desligou. A gente pode não conseguir tudo que a gente quer, mas com certeza nós não vamos ficar nem calados nem caladas nessa luta. Obrigada. Cíntia Pinto da Luz, Enéas de Rosa, Brasílio Pripra, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, muito obrigada pelo trabalho de vocês, que é imprescindível. Eu vou colocar aqui para a audiência o link
com o site onde tem o relatório para baixar, gratuito. Eu recomendo muito darem uma lida e também acompanharem o site e o Instagram, também tem o mesmo nome, @monitoramentodh, daí sem o .org.br. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Seguimos em contato. As portas do Portal Desacato estão sempre abertas para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço. E agora encerramos a Manhã com Dignidade de hoje. Quero agradecer muito aqui a audiência que esteve presente na nossa manhã, a Lio, o Monitoramento DH Brasil, que participou também, o Pablo Moscatelli, a Manuela Nunes, que foi responsável pelo contato para essa entrevista, Raul Fittipaldi, o Tchê, o Jean Martins, a Amy Pandolfo, o Carlos Alberto, o Antônio Luiz Miralles, a Isabel, a Mariana Borges, a Thali Feldglaser, o Cesário Oliveira, e também o Sérgio Cardoso e todo mundo, Sérgio Hombres e todo mundo que participou através do Instagram. Muito obrigada. Nos reencontramos amanhã com mais programação a partir das 8h30 e hoje à noite, 19h, do Rio ao Mar, com Thali Feldglaser, entrevistando o Walid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina no Brasil, sobre o lobby sionista no Brasil que quer criminalizar as críticas a Israel. Acompanhem e nós nos reencontramos amanhã com mais programação. Um abraço. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.